Silêncio no set. Hoje, nossa aula será sobre escadas. A primeira coisa que a gente precisa saber das escadas são quais são os seus elementos, seus principais elementos. Uma escada, ela é composta por lances, por degraus, por piso e espelho, patamar, corrimão, guarda-corpo e a linha de maior percurso. O lance é um conjunto ininterrupto de degraus. Ele é composto pela quantidade de degraus que existe até um patamar. O que é o patamar? O patamar é um degrau de descanso, onde, pela nossa legislação no Corpo de Bombeiros, é uma legislação de segurança, deve ser no máximo a cada 11 degraus. Não podemos ultrapassar 11 degraus, mas eu posso ter menos, eu posso ter 7, 6, 5, até o primeiro patamar, que é um degrau mais largo de descanso. O degrau, ele é composto pelo piso, que é o local onde a gente pisa na escada mesmo, é aquele local horizontal ao chão, onde as pessoas fazem seu apoio. E o espelho, que é a altura do degrau. A altura do degrau, ela vai da parte de cima de um degrau até a parte de cima do próximo degrau. Essa é a altura dele, independente do modelo da escada. Nós vamos ver a seguir. Temos também o corrimão. O corrimão é uma peça de apoio para que as pessoas tenham segurança ao subir a escada. Se eu vou subir uma escada, eu devo ter um corrimão e ele é obrigatório pela nossa normatização. Às vezes a gente quer fazer uma escada muito bonita, que não tenha corrimão, porém isso pode ser feito em um ambiente residencial que não requeira, que não seja obrigatório a utilização da legislação de Corpo de Bombeiros. Porém, em ambientes institucionais e comerciais ou industriais, as escadas elas seguem normas rígidas e o degrau, a escada ela tem que ser acompanhada de um corrimão. Esse corrimão ele vai ter alturas diversificadas, uma para que a pessoa que não tenha deficiência possa subir ou crianças também possam subir. Então são alturas diferentes para pessoas menores, pessoas maiores, ou pessoas que tenham certa deficiência possam subir. Isso aí é normatizado pela Corporação de Bombeiros. A legislação de bombeiros, ela é estadual. Ela varia conforme o estado, mas existe uma normatização geral que ela é feita por algumas NBRs. E a linha de maior percurso. O que é a linha de maior percurso? É um local onde normalmente as pessoas circulam na escada. Independente da largura da escada, as pessoas vão circular a aproximadamente 60 centímetros do corrimão. Então a gente adota que a linha de maior percurso seja a 60 centímetros de uma das laterais. A lateral, onde eu vou definir que vai ser a minha largura principal de degrau. A segunda coisa que a gente tem que saber sobre as escadas é como calcular uma escada. Se eu vou fazer uma escada de um lance, de 2 lances, de 3 lances, uma escada redonda, helicoidal, uma escada que ela seja de compensação, todos os tipos de escada vão ter o mesmo cálculo. Eu não calculo degraus de forma diferente para um modelo diferente de escada. O padrão é o mesmo. E ele é muito simplificado. A forma de calcular a escada, nós temos que conhecer alguns elementos. Elemento número 1 é o vão. O que é o vão? O vão é a distância do pé direito somado à altura da laje. Eu não posso pôr só o pé direito, senão vai faltar o tamanho da laje. É o vão que eu tenho que vencer. Eu tenho que sair de um piso e chegar a outro piso. Então esse vão eu tenho que vencer. Então o pé direito, que é a distância do chão, a parte de baixo do teto, mais a espessura da laje. Outra coisa que eu tenho que saber é a norma de altura de degraus.
também é uma norma do Corpo de Bombeiros, nacional e regional, adotada a mesma norma. A altura do degrau. A altura do degrau, ela não pode ultrapassar 17,5 centímetros. O máximo de altura é 17,5 e o mínimo 16,5. Isso foi calculado para a média do piso, de pisadas, né? A altura do degrau. E tem um detalhe muito importante, que a gente não pode modificar a altura do degrau. Eu não posso sair de um degrau de 17,5 e passar para um de 16,5 e outro de 17,5. Isso dá insegurança no passo. Quando eu vou fazer uma escada, eu tenho que fazer todos os degraus com a mesma altura. Se um deles for diferente, nesse local as pessoas vão cair, vão tropeçar. Isso é normal de acontecer. Tem locais onde todas as pessoas tropeçam. Pode saber que esse degrau ele está com altura ou maior ou menor que os outros degraus. Então nós temos que entender que os degraus devem ser idênticos, até em milímetros. Para a gente calcular a escada, nós temos uma formulazinha que é: a altura do degrau é igual ao vão dividido por 17. Por que 17? Porque 17 está na média da altura do degrau máximo e do mínimo. Então eu coloco 17 como sendo a minha média e vou buscar o meu tamanho de vão e dividir por 17. Quaisquer que sejam os números obtidos, ou qualquer que seja o número obtido, existe, ele pode ser quebrado ou pode ser redondo. Você sempre vai arredondar para maior ou para menor. Isso dependendo do resultado que você obtiver. Por quê? Porque eu não tenho 8,5 degraus, 19,5 degraus. Eu tenho um número de degraus inteiro. Então, se o meu número deu um número quebrado, eu vou, pela altura do degrau, definir se ele vai ser mais ou menos degraus. Nós vamos fazer um cálculo, um exercício, para comprovar como é que isso funciona. Eu obtendo o número de degraus, eu vou dividir a altura do degrau por 17 e vou obter um número redondo, que é o número de degraus. E eu vou dividir esse número de degraus, ele vai ser o vão dividido por essa altura. Eu vou dividir o vão obtido na soma do pé direito mais a laje, eu vou dividir pela altura do degrau. Esse número pode ser quebrado. A altura do degrau não precisa ser um número inteiro. Porque se eu arredondar, eu não vou chegar no pavimento superior. Se eu arredondar para mais, eu vou ultrapassar o piso do pavimento superior. Se eu arredondar para menos, eu não vou chegar no pavimento superior. Então essa preocupação a gente tem que ter. O degrau, ele é número inteiro, mas a altura do degrau pode ser um número quebrado. E para obter o tamanho do piso, porque a gente também tem que definir qual que é o tamanho do piso. Então nós temos 2 espelhos mais o piso é igual a 62. Alguns locais a gente encontra 64 na fórmula, ou 63 ou 61. Esse é uma média. Tá? O 62 é uma média. A gente pode utilizar o 64, 63, 62, 61 e 60. Mas o 62 ele dá uma média, a gente pode usar. Quando eu quero usar degraus maiores, eu aumento esse número. E uma observação, quando eu vou desenhar a escada, eu preciso enumerar os degraus. Tanto em planta baixa, quanto em corte ou vista, eu devo enumerar os degraus. Ele começa no 1, do 1 em diante. 1, 2, 3, até N degraus, dependendo da altura do pavimento e quantos degraus acontecerão. O último degrau é o piso do pavimento superior. Então vamos fazer um exercício. Numa escada circular, é dado o pé direito de 3 metros, a laje de 15 centímetros, um pilar central de 25, porque nós vamos fazer uma escada circular, e a largura do degrau de 80 centímetros. Então, com isso aqui, eu já observo. Vamos fazer aqui. Eu tenho
um pilar central com 25 centímetros. Eu sempre vou começar, se eu tiver um pilar central, eu vou começar por ele. Toda escada circular, eu vou começar pelo centro. Quando eu trato de circunferência, eu sempre vou começar pelo centro. Eu vou colocar aqui o centro, vou traçar 25 e aqui eu vou colocar mais 80. Então, aqui eu tenho 25 e aqui eu tenho do centro até aqui 95. Assim eu traço a minha escada, o perímetro da minha escada circular, que foi dada a largura de 80. Como é que a gente define essas alturas? Na norma ou na nossa literatura, o espaço que uma pessoa ocupa para subir ou descer a escada ou para ela caminhar é mais ou menos 60 centímetros. Então a gente deixa uma pequena folga de 10 centímetros de cada lado e colocamos que uma escada de 80 centímetros é um tamanho ideal para uma escada que não tem um fluxo muito grande. Quando eu tenho um fluxo maior de pessoas subindo e descendo na mesma escada, eu aumento para 1,20 m, porque aí eu tenho 60 centímetros para cada pessoa. Que está subindo tem 60 e a que está descendo tem 60 também. Eu não preciso de uma folga muito grande porque a circulação normalmente não é tão intensa. E 1,20 m é o tamanho mínimo exigido pela norma em ambientes institucionais, comerciais ou industriais, ou locais de grande acesso de pessoas. As residências, elas podem sair desse padrão. Porém, a gente procura colocar sempre dentro das normas de segurança esse 1,20 m, e de 1,20 m para cima pode ser qualquer largura. Eu posso ter uma escada de 2 metros, uma escada de 3 metros, de 4. Então eu não tenho limite para a largura da minha escada, eu tenho limite mínimo, não máximo. Então, aplicando o nosso cálculo, vamos fazer a continha. Eu tenho o pé direito, que é 3, mais a laje, que é 15, vão ser o meu vão, não é isso? Pé direito mais a laje é igual ao vão. Então, o meu vão é igual a 3,15 metros, né? Ou 315 centímetros. Aqui eu coloquei em centímetros. Se eu dividir 315 por 17, eu vou obter... Então, vamos colocar aqui, ó, a altura do degrau. 315 dividido por 17. Qual que é o valor? 18,53. O que eu vou fazer então? Eu já tenho aqui, ou eu tenho 18, ou eu tenho 19 degraus. Não é isso que eu acabei de falar? Eu não vou ter 18,53 degraus. Vou ter 18 degraus ou 19 degraus. Se eu estou obtendo o número de degraus, é número de degraus aqui. 315, eu vou dividir por 18, eu vou obter 17,5. Mas se eu for fazer com 19 degraus, eu vou ter então, quando eu divido 315 por 17, eu vou ter o número de degraus, que vai ser ou 18 ou 19. Como é que eu vou definir se ele vai ser 18 ou 19? Eu tenho que ver qual o resultado que dá entre 17,5 e 16,5. Veja que quando eu divido por 18 degraus, deu 17,5, quer dizer que é o patamar, é o máximo de altura que eu posso ter. Se eu dividir por 19, eu tenho 16,58, quase o mínimo. Então, tanto faz, se eu fizer 18 ou 19 degraus, eu vou estar dentro da altura da norma. Então, eu posso escolher qualquer um dos dois. Porém, se o resultado fosse superior a 17,5, eu não poderia colocar 18 degraus. Então, a gente pode escolher que nós vamos ter 18 degraus, certo? Então, a nossa opção vai ser 18 degraus.
315 dividido por 18. Então foi definido que nós teremos 18 degraus. Então, para eu definir agora a altura, eu vou voltar nessa fórmula, 315, né, eu já tenho 18 degraus, dividido por 18, dá 17,5. Nós já temos que a altura é essa, certo? Então, eu tenho 18 degraus de 17,5 de altura. Com esses dados, eu consigo começar a fazer a minha escada. Eu sei que cada degrau meu vai ter 17,5 centímetros de altura. A partir daqui, eu vou definir o tamanho do meu piso. O tamanho do piso, ele é dado por uma fórmula chamada fórmula de Blondel. A fórmula de Blondel, ela vai se referir ao espelho e ao piso, e ao tamanho médio. É a que eu acabei de falar para vocês. 2 espelhos mais o piso é igual a 62. Isso é para eu definir qual que vai ser o tamanho do meu piso. Não é o tamanho que eu vou pisar, ele pode ser maior ou menor. Quando eu não quero definir, eu coloco 30. 30 é um tamanho que a gente coloca na maioria dos degraus, sem fazer conta. Mas nós estamos aprendendo a fazer, vamos fazer dentro da norma. O meu espelho, eu já sei que o meu espelho é 17,5 centímetros. Então, eu vou botar 2 vezes. Vamos colocar na fórmula. 2 vezes 17,5 mais P é igual a 62. Então, nós temos que P é igual a 62 menos 35. P é igual a... Quanto que dá? 62 menos 35? 27. 27. Então, o degrau aqui, ele é dado 27. Se eu achar que o degrau está muito pequeno, eu posso aumentar isso aqui para 64, ou eu posso arredondá-lo para 30. A gente usa degrau menor quando tem pouco espaço. Mas quando eu tenho um espaço grande, então eu já sei que 27 para esse tamanho de escada é um tamanho bom. Porém, eu tenho uma variação até 35 centímetros. Eu posso usar de 26,5 a 35 centímetros, que eu tenho conforto na minha pisada. Então, para eu ter um pouquinho mais de conforto, nós vamos arredondar para 30 centímetros. Eu posso usar 27? Posso. Porém, a partir de 30 é sempre confortável. E ele não ocupa muito mais espaço. Então, assim, eu procuro fazer escadas a partir de 300 centímetros, né, de 30 centímetros de largura, o piso, para não ficar muito estreito, para a gente poder criar modelos diferentes, que aí a gente pode trabalhar com vários tipos de escada. Então, vamos colocar 30 na largura desse degrau. Nós falamos de um elemento chamado linha de maior percurso, que fica a 60 centímetros de distância do eixo ou da lateral mais utilizada pela escada. Então, quando eu tenho aqui o meu pilar central com 25, a partir daqui eu vou medir 60 centímetros e vou traçar uma linha que seria o eixo de maior percurso. O eixo de maior percurso, ele vai ser a minha base para eu colocar a largura do meu degrau. E eu vou pegar o compasso, fazer uma abertura da largura do tamanho do meu piso, ou 27 ou 30, e com essa abertura eu vou marcar aqui, a partir de um 0, que esse aqui é o primeiro degrau, eu vou marcar nessa linha de maior percurso, eu vou marcar o tamanho dos degraus. Então aqui eu tenho 30, 30, 30, 30, cada um desses aqui tem 30 centímetros. Nesse lugar aqui, pode ser que não dê 30. Por quê? Porque a escada ela é redonda, ela pode passar em cima da outra, né?
Então eu tô fazendo ela redonda, ela pode passar por cima da outra. Eu só tenho que lembrar que se um degrau for passar em cima do outro, eu tenho uma altura mínima, que é de 2,25 m de altura da parte de baixo do degrau até a parte de cima do outro degrau. Então eu posso cruzar um degrau sobre outro se eu tiver essa altura, para não ter problema de bater a cabeça, né? Então pessoas mais altas podem bater a cabeça, então 2,25 é um tamanho que ninguém bate a cabeça, mesmo que a pessoa seja mais alta, ela não vai ter perigo de um acidente. E a gente tem que prevenir acidentes. Essa escada ela é feita dentro de padrões de segurança. E eu vou, a partir do centro, ligando nesses 30 centímetros, definir o meu degrau, os meus degraus. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 degraus. Então, como eu tenho 18 degraus, nós vamos dar 2 voltas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, nós vamos ter 2 voltas, né, em forma helicoidal. A escada redonda, ela vai dar um padrão helicoidal, né? Ela vai virando uma helicoide. E como é que eu conto os degraus? Eu conto os degraus não pelo número de pisos, eu conto os degraus pelo número de espelhos, sempre. Então, se eu vou enumerar essa escada, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui, como eu vou fazer só a parte de baixo, aqui eu não estou fazendo ela inteira, se eu for continuar, o outro vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar coincidindo com esse primeiro lance. Eu vou fazer uma linha de interrupção para interromper só essa parte que eu vou desenhar inicialmente. Se eu for fazer a minha escada, eu vou usar uma linha de interrupção aqui nesse local. Daqui para baixo, daqui eu tenho embaixo, aqui já está bem mais alto. E como é que eu vou saber a altura? Eu vou multiplicar pelo número de espelhos para saber que altura que está isso aqui. O desenho da escada em planta é isso aqui. Se eu for definir que a minha escada, eu vou trabalhar ela completa, eu vou tirar essa linha de interrupção. E vou colocar a numeração do pavimento superior aqui nos primeiros degraus. Não é isso? Então aqui eu vou ter o 1 que vai estar coincidindo com o 10º. O 2 que vai estar coincidindo com o 11º. O 3 que vai estar coincidindo com o 12º. Com o 13º. Com o 14º. Com o 15º, coincidência, com o 16º, com o 17º e aqui coincide com o 18º. E eu tenho a minha escada completa. Isso, eu não enumero os dois ao mesmo tempo. Esses números foram colocados didaticamente para vocês entenderem. Eu vou imaginar que eu estou no pavimento superior e se eu estiver no pavimento superior, eu vou ver o 18, o 17, o 16, o 15º, então até o 10º. Mas se eu estiver no pavimento inferior e for uma planta baixa, 1,5 m eu passo um corte e vou ver do 1 até o 9º, do primeiro até o 9º degrau. Essa visualização, ela é do projetista, mas quando eu faço um detalhe da escada, se eu estiver fazendo uma planta baixa, eu vou lançar um corte a 1,5 m de altura. Porém, se eu estiver fazendo um detalhe da escada, ela vai parecer integral. Após definir a planta de nossa escada, nós vamos fazer uma vista dela.